tudo bom? Bem-vindo ao nosso podcast Royal T Talks. E hoje a gente vai trazer um tema importante para quem pensa um dia engravidar ou que já está pensando a curto prazo realizar esse sonho. Na realidade, a maternidade ela começa muito antes daquele teste positivo e antes também da gente começar a tentar, já surgem dúvidas, inseguranças e para isso que a gente está aqui, para trazer informação para que você consiga preparar o seu corpo, equilibrar da melhor forma possível para essa gestação que está por vir. E para isso, hoje nós vamos falar sobre os cuidados da pré-concepção para que tudo ocorra da melhor forma, tanto para a mãe quanto para o bebê. Só que eu não tô sozinha aqui, eu tenho convidadas muito especiais e eu vou apresentá-las para vocês. A doutora Raquel é uma nutricionista especializada em nutrição pré-gestacional e nutrição materno-infantil. Tudo bom, doutora Raquel? Olá, tudo bem? Gostaria de agradecer o convite e espero poder contribuir um pouquinho com esse assunto tão relevante para a saúde das mamães e dos bebês que estão por vir. Seja muito bem-vinda. E a doutora Antoniele, ginecologista obstetra, que também atua na área de ginecologia endócrina, com opções terapêuticas para cada fase da mulher. Bem-vinda, doutora Muito Antoniele. obrigada, estou muito feliz pelo convite também. Espero que seja uma ótima oportunidade para que a gente consiga dar muitas informações para as mulheres. Sim, eu acho que o papo de hoje vai ser incrível, porque a gente tá com muita gente nesse momento pensando sobre esse tema, né? Na realidade, sempre esse tema tá em alta. E aí surge a nossa primeira dúvida, que é o seguinte: tô pensando em engravidar. Qual é o momento ideal para eu procurar ginecologista? Ou, na realidade, eu só paro e tomo remédio, tá tudo certo? É o que todo mundo acha. Mas o ideal mesmo é no mínimo 3 meses antes. Então, a gente sempre fala assim, olha, começou a pensar uns 3, 6 meses antes, vamos fazer uma primeira consulta, né? Porque nessa primeira consulta ginecológica, a gente chama de pré-concepcional, é um momento que a gente tem para avaliar a sua saúde como um todo. Então, nessa consulta, nós vamos checar o seu estilo de vida, vamos checar como estão os seus exames, checar os medicamentos que você toma, se existe alguma restrição, se a gente vai precisar mudar alguma coisa, tanto na suplementação, no que você já faz o uso, se você tem alguma doença prévia, ou se na sua família já tem algum histórico que a gente precise tomar um pouquinho de cuidado, né? Então, esse momento é perfeito para que a gente deixe tudo ajustado. E caso precise, né, se a mulher já vier com alguma queixa ou com alguma complicação, até a gestação a gente conseguir deixar isso o melhor possível. Certo. Então, na realidade, você que tá ouvindo a gente, o acompanhamento ginecológico, ele é ao longo de toda a vida da Sim, mulher, certo? uhum. Mas, a partir do momento em que você tá pensando em conceber, é importante, é uma consulta diferenciada, certo? Sim, é. Então, é importante você já falar isso pra sua ginecologista, já passar por lá, que ela vai fazer todo esse estudo em relação à sua saúde para melhor conduzir esse caminho. E aí, falando de nutricionista, me surgiu uma dúvida, Raquel. Vamos lá. Nutricionista não é pra emagrecer? Então, assim, eu vou procurar nutricionista quando eu tô pensando em engravidar, pra eu não engordar muito ou porque eu já tô gordinho? Como é que é? Olha só, a preocupação em não estar com sobrepeso ou obesidade quando você pretende engravidar, ela é uma preocupação muito válida, porque a gente sabe que uma mulher com sobrepeso ou obesidade, ela pode sim ter uma gestação mais difícil e ter alguns desfechos que a gente não quer ter, né, na gestação. É mais difícil, então, É né? mais difícil, né? E nós vamos depois falar um pouquinho desses desfechos. E fora isso, também alguns prejuízos para a formação fetal. Então, na nutrição, a gente também tem esse olhar dos 3 meses, né? Porque é no momento também de investigação e de preparo, né? Mas, assim, muitos pacientes me perguntam, Raquel, mas por que 3 meses, né? Então, assim, a gente tem algumas coisas que devem ser consideradas. Primeiro, quando a gente pensa em espermogênese, né, que é a formação do espermatozoide, ele dura aí mais ou menos em média 72 dias, né? Porque desde o homem estar produzindo esse esperma até esse esperma maturar, estar pronto para ele fecundar um óvulo. E aí, quando a gente pensa no óvulo, né, o óvulo da mulher, a mulher já nasce com a quantidade de óvulos dela, mas existem alguns folículos dominantes que a gente fala, que vão ser os folículos que são escolhidos para que naquele ciclo menstrual ele tenha um potencial de ser ovulado, né? Então, desde da escolha desse folículo dominante até a maturação dele, leva em média aí mais ou menos uns 90 dias também, vamos pensar nisso, mais ou menos assim. Então, por isso dos 3 meses, né? Então, a gente pode dizer que é no mínimo 3 meses, no né? mínimo 3 meses, No né? mínimo. Mesmo porque, pensa bem, por exemplo, se a mulher está com sobrepeso ou obesidade, a gente não vai aconselhar um emagrecimento rápido. Isso não é Sim. aconselhado em nenhuma fase da vida, que dirá para uma gestação, né? certo. Então, a gente tem que ter esse olhar. Fora isso, a gente pensa também, então,
fazer uma avaliação nutricional e se o casal tiver com alguma deficiência nutricional, a gente tem um tempo hábil para conseguir normalizar esse metabolismo e deixar ele da melhor maneira possível, nutrido da melhor maneira possível. Então, também é um tempinho que a gente leva e os 3 meses é um tempo aí considerável que a gente consegue bons resultados. Fora isso, muito se fala, né, dos 1000 dias, né, que seria sim. o período ouro de desenvolvimento de um bebê, né? Que 1000 dias ele tá comportando a gestação e até os 2 anos de idade. Isso. Então, hoje, depois de alguns estudos que a gente viu, e aí a gente foca no nosso tema de hoje, é esse preparo da gestação, o quanto ele é importante, né, para uma gravidez de sucesso e também para um desenvolvimento bom do bebê e também para que esse bebê, ele não vai parar o desenvolvimento dele como feto, né? A gente tem que pensar nele como um adulto a vida toda. E a gente sabe que existe, durante a gestação, a gente consegue ter cuidados para que esse bebê se desenvolva depois, uma pessoa, um adulto saudável, né? A gente fala muito em programações metabólicas que são feitas durante a pré-concepção e a gestação. Que seria mais ou menos, por exemplo, desenvolvimento de obesidade, desenvolvimento de hipertensão arterial, doenças metabólicas. Se tem algo desajustado nos pais, isso pode ser transmitido para esse feto. Para esse feto. Então, a gente consegue minimizar isso se a gente cuida primeiro, equilibra o organismo materno e paterno, para que esse bebê tenha mais chance de ter uma vida mais saudável. Então, hoje, a gente vai muito além dos 1000 dias. A gente fala em 1100 dias. Que seria isso? Mais ou menos esses 90 dias pré-concepção, mais o período da gestação e depois os 2 primeiros anos de vida. Nos 2 primeiros anos de vida, a gente pensa, então, em introdução alimentar. Aí, muito se fala, não dê açúcar para o seu filho até os 2 anos, né? O mel também é importante não dar, porque pode causar botulismo. Enfim, algumas orientações que a gente dá depois para essa alimentação do bebê, que vai ter um reflexo para toda a vida dele, né? Perfeito. Então, isso é muito importante aí. Então, entraria esses 3 meses aí. Mas a gente sempre fala, o que você já falou, cuide-se durante toda a vida e virou a chavinha, quero ser mãe, quero ser pai, vamos ter bebê, a partir do momento, já o ideal seria, já tá procurando uma nutricionista, um nutricionista que tenha um olhar também de gestação, Voltado por isso pra existe, isso, né? voltado para isso, porque é muito diferente, né, do que uma dieta convencional, vamos dizer assim. Ou seja, existe uma especialização na nutrição que ela pode ser só para isso, né? Mais direcionada para isso. Então, a gente precisa ter esse cuidado na hora de procurar o profissional nutricionista que vai estar me acompanhando nesse período, né? Eu sou suspeita para falar, mas eu indico. E aí, falando de exames, eu sei que, como vocês falaram, né? Vocês vão nos procurar 3 meses antes, porque vão fazer alguns exames. Que exames são esses que estão? Geralmente, esses exames, eles estão individualizados. Então, eles vão ser direcionados de acordo com a necessidade que a paciente trouxer para nós nesse dia de consulta, né? Mas, de uma maneira geral, é importante a gente ver como está o seu organismo, né? Naquele momento. Até para a gente planejar o melhor momento para essa gestação. Então, não necessariamente a gente vai chegar, fazer alguns exames e, ok, vamos começar. A gente vai precisar saber se os ajustes vão ser feitos ou não, certo? Então, entre esses exames, nós vamos avaliar a função hepática, renal, ver como que tá a glicemia, se tem algum risco dessa paciente ser diabética ou não. Tudo isso vai interferir na gestação? Tudo isso interfere na gestação. E algumas sorologias para saber se essa paciente é positiva ou não para HIV, sífilis, as hepatites também é muito importante, toxoplasmose, né? E além disso, nós também vamos ter o nosso olhar voltado para a parte hormonal. Então, como que é o ciclo menstrual da minha paciente? Ele é regular? Não é? Eu tenho períodos em que eu fico sem menstruar e depois ele vem em muita quantidade. Então, é interessante a gente saber como que tá isso também antes, né? Pra gente se preparar e também conseguir fazer esse ajuste. Certo. E claro, os exames de rotina também, eles têm que estar atualizados. Então, o Papa Nicolau, ultrassom transvaginal, que são exames que a gente já faria numa rotina ginecológica, quando a gente pensa numa gravidez, eles também precisam estar atualizados, né? Então, isso também vai ser visto em consulta. E na nutrição, que exames seriam?
Exames a gente também faria alguns exames de sangue para ver deficiências nutricionais. Exame de fezes também a gente faz, urina. É muito importante que o exame de fezes a gente pode ter uma avaliação também da função gastrointestinal, saúde intestinal, que é importantíssimo. O intestino que não funciona, que não está bem, provavelmente ele não vai absorver os nutrientes, seja de alimentação ou de suplementação, né? Então a gente tem que esse olhar. Inclusive, o intestino também a gente cuida muito nessa pré-concepção, é de extrema importância. Hoje todo mundo se fala muito, né, de saúde intestinal, eixo intestino-cérebro, assim, é muito, muito importante. Mas pensando no momento que a gente vai gestar uma nova vida, ele ganha até mais peso, né, esse cuidado do intestino, porque se falar de absorção de nutrientes, a gente tá gerando uma vida que vai puxar todos os nutrientes do nosso corpo, né? A gente precisa estar ok nessa parte. Isso é uma coisa, é um aspecto muito importante, porque a mulher por si só já tem as necessidades dela. Para gerar um bebê, tem alguns nutrientes que a gente precisa quadriplicar a quantidade dele, que o bebê vai exigir. Então, literalmente suga a gente, né? Então, se você não tem nem para você, que dirá para o bebê, né? Isso é algum caso, às vezes, de restrição de crescimento intrauterino, várias complicações que a gente pode ter. Fora isso também, a gente faz uma avaliação de metais pesados, que é extremamente importante. Se essa mulher ela tiver com excesso de alguns metais pesados, alumínio, cádmio, chumbo, a gente faz uma detoxificação, tá? Possível, então. Sim, é possível, muito possível. Isso tem que ser feito antes da gestação. Assim, eu já ouvi dizer de detoxificação durante a gestação, e isso é um perigo gigantesco, porque o que acontece? O metal pesado, normalmente, ele fica ali no fígado, né? Ele tá lá paradinho. Você vai fazer a detoxificação, você vai tirar, vai mexer e vai para a corrente sanguínea, né? E a placenta, ela absorve todo esse metal e ela passa para o bebê, né? Aliás, ela passa tudo. A placenta, né, é o canal de comunicação ali com o bebê, então ela tem essa capacidade de estar absorvendo e estar passando para o bebê. Então, pela amor de Deus, não façam detoxificação durante a gestação. Aqui o conselho é que seja feito antes. Nesse cuidado pré, né? Exato. Se não fizer antes, esquece, deixa como passar. tá. O risco é muito, muito maior, tá? Uma coisa que eu tô vendo bastante também, tá saindo muito na mídia, a utilização dos soros para gestante, né? Endovenosos. Geralmente é uma mesma dose, o mesmo... E geralmente esses soros vêm com uma dose única, né? Então, como se todas as pessoas precisassem da mesma coisa. E não é assim. Muito pelo contrário, reforçando o que a gente está dizendo, é um tratamento individualizado, um acompanhamento individualizado, né? Inclusive, o excesso de determinadas substâncias também pode ser prejudicial. Com certeza. Na pré-concepção e na gestação, o menos é sempre mais, né? Então, a gente vai ter que utilizar exatamente o que a gente precisa, nem a mais, nem a menos. Equilíbrio. Exato. Por isso... a importância de você estar fazendo acompanhamento com um profissional que vai ver você de uma forma individualizada, né? Então, o polivitamínico não é igual para toda gestante, mesmo porque a Meg gestante não é a mesma Raquel gestante, não é a mesma Antonelli. Aí a gente pensa em todos o estilo de vida, composição corporal, enfim, tudo, né? Exposição que você teve... os seus antepassados, que hoje a gente fala dessa programação metabólica, hoje a gente sabe que vem desde a terceira geração, então o que sua bisavó foi reflete no que você é hoje. Então, é humanamente impossível a gente tratar toda gestante da mesma maneira, né? Não tem como. Então, isso é extremamente importante esse ponto. A gente também faz uma avaliação hormonal, porque muitas vezes a paciente, ela chega antes para a nutricionista do que para o ginecologista, né? Tô pensando, às vezes ali numa conversa, e aí, você pensa em engravidar? Ela nem veio com essa ideia. Eu penso sim, já tô tentando, tá? Opa! E aí, como que tá a sua saúde ginecológica? Às vezes o nutricionista faz esse papel também. Então, às vezes, não, tá tudo bem. Quando eu vou no ginecologista, eu vou daqui, sei lá, tenho uma consulta marcada para 6 meses. Então, eu também já posso pedir uma avaliação dos hormônios dela. Eu não, nutricionista não prescreve hormônio, não faz, mas a gente sabe avaliar. Então, se eu perceber que tá com alguma urgência ali, então, olha, adianta a sua consulta, tá com alguma deficiência muito grande, algum desequilíbrio hormonal, a gente pede para adiantar isso, né? Então, a gente também pode fazer isso. E, e não só exames, mas uma avaliação muito importante que a gente faz é a avaliação corporal. Né? E nessa avaliação corporal, para a gente ver a quantidade de massa magra, que seria massa muscular, massa gorda, gordura que a gente tem, hidratação, tudo isso é muito importante.
Comumente, a gente pode usar como método ou a bioimpedância, que são aquelas balanças que a gente tem polos, né, que você segura, pode ser quadripolar ou bipolar, que a gente segura e faz uma avaliação, ou também a gente pode fazer por dobras cutâneas. Existem outras avaliações, mas as mais comuns são essa e também circunferências, né, abdominal, de bíceps, peitoral, perna, cintura, tudo isso é muito importante. E o que que isso vai interferir na gestante, né? Assim, saber o quanto de massa magra eu tenho, se tá adequado, por exemplo, vamos fazer uma pergunta mais direta, né? Se uma gestante chega pra você, ou uma tentante chega pra você e fala, olha, eu tô com pouca massa magra, baixa massa magra, e mais massa gorda, e eu quero começar a tentar engravidar. Isso pode dificultar, ou é ruim depois? A massa magra, ela não seria, assim, um fator preditivo, assim, vai causar, não existe nada que indique que pouca massa muscular vai estar causando prejuízo direto para uma formação fetal, mas a massa gorda sim, porque massa gorda está relacionada à obesidade ou sobrepeso, e aí, quando a gente pensa em obesidade e sobrepeso, a gente pode desenvolver diabetes gestacional, a gente pode desenvolver um feto macrossômico, que são aqueles bebês super grandes, que não é indicado, ou até restrição de crescimento intrauterino também pode estar ligada à obesidade. Então, é importante você aí estar com, a gente diz, em eutrofia, que seria nem muito magro, nem muito gordo, você tá bem corporalmente, normal, vamos dizer assim, né? Você tá com o seu corpo normal. Ali num limite entre... As pessoas gostam, porcentagem de massa corporal. A gente pode ali pensar nos... O IMC? Isso, o IMC, né? A gente pode pensar entre 20 e 25 ali, tá ok. bem, tá ok, já tá legal. Então, você não precisa ter 10%. Aliás, nem é indicado baixa porcentagem de massa magra, porque isso você pode... Dificulta, você né? pode... Porque eu já ouvi dizer que até a sua menstruação é alterada quando você tem pouca a gordura. menorreia, você deixa de menstruar. Exatamente. Você deixa menstruar, você fez uma bagunça no seu ciclo menstrual, você não vai engravidar. Por isso que é tão difícil, a gente acaba vendo alguns casos, né, de atletas que têm dificuldade, mulheres atletas, a engravidar, justamente pelo organismo estar nessa condição, né? E além disso, a gente tem que lembrar também do manejo do estresse, que é muito importante, né? Não só do estresse, mas como do sono também, né? É muito importante que a gestante e a tentante também tenha, né? Um período de sono regular durante os dias. Isso faz total diferença. Só já de começar, eu sei porque foi uma experiência minha, pessoal. Só de começar, não, vamos começar a tentar ter filho. E a gente tem a mania de achar o seguinte: da mesma forma que eu consigo evitar, eu consigo ter. E não é assim. Poderia, não é assim. né? Então, Seria só de esse estresse de, tipo, não conseguir no primeiro mês, já gera... É até besteira, né? Falar isso, até parece. Mas gera um estresse enorme. Tanto pra mãe quanto pro pai, né? Tem aquele casos que fala, nossa, quando eu relaxei, eu engravidei, né? E por isso que a saúde mental também é muito importante, né? Às vezes a gente acha que nesse primeiro momento uma escuta psicológica não é importante, mas muito pelo contrário, né? Então isso já tem que também começar desde o primeiro momento. Sim. E as vacinas? Falando de vacinas, elas estão incluídas para mulher nesse momento? Como que são? Com certeza, as vacinas elas são muito importantes para prevenir algumas doenças, não só para a mãe, quanto para o bebê também. Então, na consulta eu vou checar se as doses de hepatite B estão adequadas, se ela faz ou não uso já das vacinas para influenza. Tem algumas vacinas que não vão poder ser dadas durante o período gestacional. Então, é importante esse acompanhamento prévio justamente por isso, para a gente saber quais vão ser possíveis. Tem algumas que a gente chama de vírus vivo atenuado, que nós não podemos fazer na gestação. Então, mas é possível fazer antes, Mas é possível fazer antes. Pelo menos um mês de antecedência, algumas já podem ser realizadas. Então, por isso que é legal a gente fazer esse acompanhamento com alguns meses de antecedência. Muito importante, né? Pra deixar o corpo ali, ó, nos trinques. Sim. Pra poder receber esse bebezinho. Agora, pra vocês duas, né? Eu preciso parar de beber, de fumar. Quando eu vou começar... Eu não tô grávida ainda. Eu não tô grávida. Eu vou começar a tentar. Devo parar com a bebida, com o cigarro? Deve. Com certeza. Não só para a mãe, mas também para o parceiro. Hoje a gente já sabe que o álcool ele é prejudicial, né? Nós não temos uma dose segura. E a toxicidade, ela é real. Então, esse cuidado nós já temos que ter antes de engravidar. E a gente falando de homem também, homens, vocês também precisam parar, porque o material genético é uma soma, né? Tanto do organismo feminino quanto do organismo masculino. Então, o homem tomando álcool e fumando vai influenciar no DNA dele, que ele vai passar para... Com certeza. Do bebê. E falando também do tabagismo, né, que é muito importante, isso o parceiro também está incluído, né? Até porque essas alterações de DNA também, o tabagismo, ele
tá incluído nesse pacote. E além disso, a paciente que fuma, a mulher no caso agora, quando ela engravida, ela pode ter um risco maior de abortamento, de descolamento de placenta, de restrição de crescimento intrauterino. Então, é algo que a gente precisa, justamente nessa pré-concepção, olhar para que dê tempo também dela começar a se adaptar, tentar diminuir. Porque a gente sabe também que não é nada fácil que vai acontecer de uma hora para outra, né? Uhum. E na nutrição, Raquel, como é que a gente pode falar para as tentantes? A gente sabe que álcool, tabagismo, drogas ilícitas, né? Elas estão totalmente relacionadas a prejuízo da saúde de uma maneira geral, que dirá para a formação fetal, né? Então, assim, isso faz parte de um estilo de vida dos tentantes, né? E quando a gente pensa em estilo de vida, outra coisa que também não se fala muito na nutrição, sim, a gente fala, é o consumo excessivo de cafeína, de café. Que do mesmo jeito, tem pessoas também que a gente pode dizer que são viciadas em café, que também é difícil. Às vezes ela larga o cigarro e não. Exato. Cai e compensa no café. E a gente sabe, hoje, assim, o que a gente tem de estudo mesmo que comprova abortamento, muitos estão relacionados ao consumo de excesso de café. Então, para as minhas pacientes, engravidou. Zero café. Não, zero café. Não tem, então vamos tentar já nesse preparo parar de tomar o café, que é tão difícil. Eu, por exemplo, eu sempre gostei muito de tomar café, muito, muito, assim, mas era muito mesmo, não era pouco, era tipo uma garrafa de café de manhã. E aí, vou engravidar, falei, puxa, vai ser difícil. Comecei a diminuir na gestação, eu parei e hoje eu já não consigo mais tomar café como eu tomava antes. Bom, pra sua saúde foi bom, né? Tudo é hábito, né? Tudo é hábito, então a gente consegue, tá? Se eu conseguir, todo mundo consegue. Porque eu era realmente viciada, vamos falar assim, né? Viciada. Aquele vício, tipo, não tomei café, me dá dor de cabeça. Olha. Era desse nível, assim, né? E hoje eu sou uma metabolizadora lenta de café, eu sou super sensível. Na verdade, eu sempre fui, né? Ou que eu tava... Então, quer dizer que se uma pessoa ela é viciada, ela pode mudar esse vício, né? Pode. Ela pode transformar isso através do estilo de vida, da alimentação dela. Com toda certeza. Não só isso, mas como vários outros, né? É que são difíceis, né? E trazem prazer pra pessoa. Mas, assim, o nosso apelo de hoje desse podcast é justamente o que a doutora Raquel falou. Se hoje a minha saúde, ela foi interferida por gerações passadas também, quer dizer que esse bebê que eu vou tentar gerar agora, eu não vou só estar cuidando da saúde, da qualidade genética dele, mas também das outras gerações, meus netos, meus bisnetos, certo? Sim, exatamente. É uma coisa muito curiosa também, que a gente sabe, é o tabagismo na gestação, né? Os bebês, eles já nascem viciados também. Porque passa através da placenta, conforme eu falei, passa para o bebê. Então, ele nasce um bebê viciado. Provavelmente, esse adulto, se ele começar a fumar no futuro, vai ser aquele adulto... Ele tem um gatilho para Tem um gatilho, ele tem um gatilho e ele pode ser aquele adicto que ele... Porque tem pessoas que falam, nossa, eu fumei, decidi parar de fumar, nossa, consegui. Foi eu pensar, nossa, falei, hoje é meu último cigarro, parei de fumar, nunca mais fumei. E tem pessoas que sofrem demais, né? Existem alguns estudos que comprovam, por que você sofre tanto? Você já nasceu viciado. Meu, isso é muito triste, né? Sim. Ou seja, você não tá dando chance pro seu filho. Exato, escolher isso, né? Exato, né? Então, isso é muito importante. Já é uma sentença, né? É uma sentença. E uma sentença ruim, porque interfere na saúde como um todo dele. Exato. Né? E aí, bom, e aí a gente tá falando de estilo de vida, acho que também é importante apontar outras coisas, né? Que seria a prática de atividade física. Então, se você não pratica nesse momento, você também né? 3 meses, todo mundo fala, nossa, no 3º mês eu comecei a gostar. Olha aí, mais um ponto, né? Eu acho que são pontos, podem ser que sejam coincidências, né? Mas dá certo. Então, prática de atividade física é muito importante. Qualidade do sono, doutora Antonielli falou. E no sono, a gente pensa em melatonina. A gente sabe que a placenta, ela é nutrida por melatonina. Então, a melatonina... E a gente só consegue produzir... A gente produz melatonina, tá? Não precisa também desse modismo de ficar se entupindo de melatonina, né? E porque hoje as pessoas gostam, eu não consigo dormir, toma melatonina. A melatonina não faz ninguém dormir, ela regula o seu ciclo circadiano, né? Então, para você conseguir se manter acordado ou ter uma qualidade de sono, ela ajuda na qualidade do sono, né? Então, não adianta nada também ficar tomando melatonina para dormir, tá? Eu indico muito melatonina para as minhas gestantes, pensando na qualidade da placenta. Isso, a gente sabe que ela é nutrida por isso, e para a formação placentária, a melatonina é muito bom.
né? E daí ela vai ajudar também um pouquinho na qualidade de sono. Mas também não é para todo mundo. Tem pessoas que não podem tomar melatonina. E a gente descobre isso com exame de Não, sangue. a gente Como é que é? descobre tomando. E aí você começa a ter pesadelo. Aí faz o efeito contrário. O sono fica perturbado. Você em fica vez de ser um- perturbado, sono você começa a ter relaxa. pesadelos, né? Então, assim, isso é outra coisa também, que é Ó, como individual cada um é de um, cada né? um. É cada um. Então, a gente faz ajuste de dose ou não toma, né? Uhum. Então, a gente pensa em qualidade de sono, que é muito importante. A gente pensa também em saúde intestinal, que eu já falei. A gente pode pensar também em manejo de estresse, doutora Antonielli Uma falou. coisa vai puxando a outra, Vai né? puxando Porque a a partir outra, do não momento que eu tem faço jeito. exercício físico, eu tenho sono melhor, eu consigo dormir melhor. E aí eu também consigo equilibrar o meu estresse, porque você, né, desopila fazendo exercício. Exato. Se alimenta melhor, porque você já tá fazendo exercício, ajuda no intestino. Então, é realmente um ciclo, né? Exato. E tem um outro ponto muito, muito importante, que é a gente já começar também a se preparar para evitar consumos de alimentos com muito agrotóxicos. Eu sei que é difícil a gente sim. ter um consumo de alimentação orgânica 100%, mas a gente sabe também que os agrotóxicos, pesticidas, poluentes ambientais fazem também programações fetais para várias doenças aí, má formação fetal, problemas de hormonais, de hormônios sexuais no bebê, Influencia né? muito. Influencia. Então, por exemplo, agrotóxico ele pode estar ligado, existem alguns estudos também fazendo ligação dele com aumento de TDAH e espectro autista, desenvolvimento do espectro autista, também pode estar relacionado a distúrbios de hormônios sexuais, que eu já disse, e também disfunções tireoidianas no bebê, né? Então, a gente tem que ter esse olhar. Outra coisa também é o excesso de plásticos que a gente consome hoje em dia, então também já quase está impossível pensando se livrar nisso. deles, né? Mas tentar diminuir. Então, a gente também já faz isso, porque um exemplo que a gente encontra em plásticos é o fitalato. E não só em plásticos. Outra coisa, mulherada, cosméticos. Maquiagem. Essa é a parte difícil. Maquiagem, Esmalte. shampoo, esmalte, shampoos, cremes, a nossa pele... Cosméticos em geral, Cosméticos né? em geral. A gente tem um poder de absorção muito grande na pele. A gente costuma dizer que a gente deveria passar na pele o que a gente poderia comer. Inclusive, tem algumas indústrias que já estão começando a fazer cosméticos que você pode comer, né? Eu ainda não tive esse prazer de provar, mas essa experiência. Mas eu tô louca para isso. Já existe esse tipo de Porque a cosméticos. pele absorve e vai direto pra corrente sanguínea, rapidinho, né? Corrente sanguínea, seu corpo todo tá ali, né? Então, a gente sabe... E qual que é o principal... Assim, existem muitos problemas relacionados a isso. Então, má formação fetal, má formação congênitas, e aí a gente pode pensar em problemas cardíacos do bebê, problemas cognitivos, desenvolvimento, se não seja fetal, depois na primeira infância, né? O TDAH e o autismo também... Não tô falando que isso causa autismo, mas tá? tem mais chances. Né? Existem estudos tendenciando para essa visão aí. Então, eu penso assim, né? Se na gestação tudo que pode ser, por que não evitar? Eu vou correr o risco. É um momento que a gente não pode correr risco nenhum, né? Cada dia de uma formação fetal é de extrema importância. Então, você pensa, a multiplicação celular que tá enorme, tendo ali né? é enorme. Que é de 1 dia para 9 meses, o que virou uma célula vira um organismo Vamos pensar complexo. ali mais ou menos, né? Uma gestação é uns 730 dias em média ali, quando a gente pensa em 9 meses. Não são, são 10, né? Mas... uma maneira genérica, didática né? de falar, né? Pensa de uma célula, de um espermatozoide para um óvulo fecunda, daquilo vive um bebezinho, né? É uma coisa assim. Então, você pensa, é muita transformação, É uma produção intensa, né? muito grande. E é dia a dia. Então, todo dia é muito importante. Não dá para relaxar um dia. E no preparo também, né? Porque esse óvulo com esse espermatozoide, eles têm que estar na melhor maneira que eles possam estar, otimizados em relação de saúde, perfeição, desde de conformação de DNA, estrutural, o espermatozoide tem que ter uma velocidade para chegar no óvulo, né? Então, tudo isso é muito importante. A gente sabe que esses poluentes, esses desreguladores endócrinos, eles causam prejuízos tanto para o óvulo quanto para o espermatozoide, e se já houve fecundação, para o bebê. E aí, quando a gente pensa em fitalato, resgatando o que eu estava falando,
existe um tipo de doença muito triste, assim, que acontece nos bebezinhos, sejam em meninas e em meninas, que é distância urogenital, né? Então, é distância desde a vulva da bebezinha menina até o ânus dela, que ela pode ter uma distância aumentada, e do bebezinho menino, desde o escroto até o ânus também, pode ser aumentada ou diminuída. Na menina, essa distância, ela pode causar SOP e endometriose no futuro, que são doenças que a gente sabe que estão muito relacionadas à infertilidade, né? Então, você pode estar causando uma menina infértil no futuro. Então, você quer ser mãe e quer ser vó, já pensa nisso. Porque primeiro a gente quer ser mãe, depois quer ser vó, né? Você pensa que talvez sua filha não vai poder ser, né? E assim, parece trágico, mas é muito real. Então a gente tem que tomar cuidado, Não né? é, Com aquela doutora? frase que as pessoas falam assim, ai, agora eu tô grávida, eu posso comer de tudo. Exato. Não, ai, posso vou comer fazer por o que eu quiser, eu tô dois. tranquila. Não é Muito pelo isso. contrário, é um momento que a gente tem que estar com a atenção Tem que ter a voltada pra melhor saúde, alimentação, exato. melhor sono, melhor estilo de vida, né? E pro bebezinho menino, né, a gente tem um problema da descida do saquinho escrotal dele, né, diminuição do tamanho peniano e a disfunção de sexualidade mesmo, no sentido de também de fertilidade. Então, você pensa, com esse excesso de fitalato. Então, Raquel, mas então não posso mais nem lavar meu cabelo, nem tá maquiada, tem que estar toda barangada já desde o começo. Não, existem Produtos, hoje em dia tem muitos produtos se a mais livres, própria né? indústria já está preocupada com isso, né? Quando a gente pensa em indústria preocupada, é porque o negócio tá sério, né? Então, hoje a gente tem no rótulo, você vai tá lendo lá, sem fitalatos, sem petrolatos, sem parabenos, sem corantes, né? Sem silicones, tudo isso. Então, é só ler um pouquinho de rótulo. E acabou hoje... virando o marketing do rótulo desse produto. Exato. Eu tô lembrando agora, você vai Eles atrás de shampoo, sem petrolato, sem parabeno, sem silicone, né? Eles colocam bem grande para chamar sua atenção. Se fosse algo bom, não seria uma propaganda, né? Exato. Então, assim, tem escolhas, né? Dá pra gente fazer escolhas. Então, por exemplo, você não vai ficar comendo muito congelado. Tente fazer sua comida, Mais né? natural e... Água, a gente, né? O calor que a gente vive, muita água. Tente ter sua garrafinha de água de alumínio. Perdão, de alumínio não. Opa, não, de alumínio não. De vidro. De inox ou de vidro, porque o alumínio é um metal pesado também. Tá muito relacionado a problemas de desenvolvimento neuronal, né? Nos bebês. Então, tenta levar sua garrafinha, né? E filtro de barro, eu escutei que é filtro muito de bom, barro né? é muito bom, né? E a gente fica com garrafinha plástica toda hora para cima e para baixo. O calor libera esses fitalatos tanto na comida quanto na bebida. Então, não congele e nem descongele alimentos em embalagens plásticas, né? O congelamento também. Raquel, mas eu congelo no meu Tupperware, que eu tenho tanto apego, né? O povo ama Tupperware, eu também gosto. Deixa para salada, para frutinha, mas na hora de congelar, congele em vidros, né? Então, eu falo para minhas pacientes, olha, pelo menos o vidro e a frigideira que você vai usar, descarta aquela que tá toda arriscada, horrorosa ali, deixa ela de lado, na verdade, joga fora, né? Mas não é nem no reciclado, porque também não vai dar para outra pessoa usar. Descarta. E tenta, pelo menos, usar o vidro para congelar e esse alimento que você vai descongelar depois, né, gente? Porque a gente também fala, olha, faz as marmitas para ter praticidade e se alimentar melhor. Então, congele nos alimentos. Tem que cuidar, porque às vezes você usa o alimento fresquinho, mas aí coloca num plástico e congela, você tá contaminando esse alimento. E o congelamento também libera esses plásticos, né? A gente fala, Raquel, mas lá no rótulo tá falando que é isento de bisfenol A. Ok, só que tem bisfenol A, bisfenol C, bisfenóis que a gente não conhece ainda hoje, né? E é isso, não vamos correr o risco, né? Podendo evitar, né? Exato. Agora, um assunto que eu tenho visto, mas eu não sei se é da minha percepção, vamos falar com a especialista, né? Essa idade de querer engravidar tem mudado? E não é só uma impressão, Meg, ele realmente mudou. Se nós formos pegar dados de IBGE, DataSUS, dessas últimas 2 décadas, o perfil da mulher, ele mudou bastante. Então, antigamente, nós tínhamos mulheres que tinham gravidezes antes dos 29 anos, né, na base de 26, em centros, claro, mais urbanos. Mas hoje em dia, não, essa média já mudou para 29 anos. E se nós formos pegar as mulheres que estão querendo começar as tentativas, né, dos 35 anos para frente, isso já dobrou. Então, o número de mulheres querendo engravidar depois desse período já é 2 vezes mais do que nós tínhamos há 20 anos atrás. E claro que isso tem motivos que endossam, né, essa característica. Uma delas, claro, que é
a priorização de carreira, né? A maternidade hoje em dia ela já deixou de ser algo socialmente obrigatório, né? Então, nós temos essa opção de ter uma escolha consciente. A mulher também já tem um papel um pouco mais forte no mercado de trabalho, então a carreira também acabou ocupando um papel muito importante. Então, isso também contribuiu para que isso acontecesse. Antigamente a gente ouvia muito isso, né? Que como se ficasse na nossa memória, na nossa mente, assim. Ah, a mulher só é realizada quando for mãe. Sim. Hoje em dia isso tá ficando um pouco, não que não seja, mas já tá ficando um pouco mais de lado. Existe o espaço também para ela se realizar profissionalmente. Claro. Porém, o lado ruim é que daí tem... Eu vejo pela minha própria família, na idade que a minha avó foi mãe pela primeira vez, que a minha mãe foi mãe e que eu fui mãe pela primeira vez. Tem aumentado essa idade, né? Esse perfil ele vai mudando ao longo do tempo, com certeza. E também, agora a gente consegue ter também uma medicina para fazer essa reprodução depois assistida, né? Que não Exato. existia, né, no passado. Isso tudo já dá um pouco mais de conforto também para essa E mulher. a chave de tudo isso, né? A palavra-chave eu acho que é planejamento. Porque por mais que você não esteja num relacionamento estável agora, por exemplo, que não seja a sua vontade de ter um bebê agora, você pode se planejar para isso. Então, vou te dar um exemplo. Congelamento de óvulos, algo que eu posso fazer mesmo não tendo um parceiro. Entende? Era isso que eu ia perguntar. Eu até sei, mas eu vou perguntar para deixar claro aqui nesse podcast, né? Eu não tenho um parceiro agora, neste momento, que tenha vontade de formar uma família e tal. Por que eu preciso congelar meu óvulo? Exatamente por isso. Porque o importante é o planejamento. Até porque tem alguns detalhes importantes. Tempo é óvulo. Né? Então, diferente do que as mulheres acham, nós não produzimos óvulos durante a nossa vida, Isso né? é bom ficar claro, né? Os homens Exato. produzem, mas as mulheres não. Então, nós mantemos o nosso pico ovulatório dentro da barriga das nossas mães, por volta de 20 semanas aproximadamente. Olha, com 20 semanas dentro da barriga da mãe, é um Exato. pico de óvulos que você vai ter. E aí, ao longo quando da a gente vida, nasce, você vai a gente já diminuindo. perde. Então, só para te dar um exemplo, a gente tem lá uma produção de 6, 7 milhões. Certo. Intrauterino. Quando esse bebezinho já nasce, já vai para 1 a 2 milhões. Então, já tem uma perca acentuada. Agora, você Super imagina acentuada, isso né? durante 30, 35 anos. Então, é uma queda acentuada. Então, não é só uma questão de quero ou não ter filhos, mas e se eu quiser daqui a alguns anos? Eu vou ter óvulos suficientes, ou melhor, eu vou ter uma qualidade ovulatória suficiente, porque isso também acaba sendo importante. Eu tenho não só uma queda da quantidade desses óvulos, mas também da qualidade. Ah, não só vão ficando menos, mas os que vão Exato. vão ficando com menos qualidade. Então, isso é muito importante. Depois dos 35 anos, o meu número de óvulos, ele tem uma queda brusca. Então, ok, não quero ter filhos agora, não tenho um parceiro, mas acho que seria prudente eu me Porque planejar. a gente nunca sabe de hoje A gente amanhã, nunca né? sabe. Agora, falando em qualidade, nutrição, consegue ajudar nisso? Consegue. Porque eu vi que no espermatozoide a gente consegue. Sim. A gente sabe também que essa diminuição de quantidade ovulatória, ela também está muito ligada a estilo de vida, né? Então, tudo que a gente... Todo mundo já sabe o que deve ser feito ou não. Do que não deve ser feito, tudo isso influencia em quantidade e qualidade. Então, a nutrição, ela consegue sim atuar na quantidade, fazendo com que haja uma desaceleração nessa diminuição de óvulos, né? Uma preservação, vamos dizer assim, uma preservação natural, né? Não é que eu vou conseguir Barrar o processo, né? Não. Você vai desacelerar. Exato, eu vou deixar com que ela consiga ser do jeito que é para ser. Certo. Só isso, né? Natural. Então Porque antigamente a gente via as mulheres entrando na menopausa mais tarde do que estão entrando Exato, hoje, né? menopausa. Isso também é um reflexo desse estilo hoje de vida, tem né? muitas, né? Mulheres menopausando com 35, 36 anos, né? O que o normal, natural, deveria ser por volta dos 50, 55, até 60 anos tem mulheres que entram na menopausa, né? E então acabou já sendo tem pega de surpresa, pega né? de surpresa, exato, né? E aí, só pra eu não assustar as mulheres que estão assistindo, porque eu fiquei assustada. 35 anos. Sim. Tem como eu saber se eu tô entrando na menopausa? Como é que eu faço isso, doutora Antonielli? Existe um exame pra descobrir quantos óvulos eu tenho? Nós temos vários exames, na verdade, tá? Mas a primeira coisa é ver os sintomas, né? Então, como que tá o meu ciclo ovulatório? Então, estou menstruando todos os meses? Não estou? Tomo pílulas de uso contínuo? Não tomo? Então, tudo isso vai ter que ser avaliado em consulta médica. Mas, de uma forma geral, se a gente quer ver a reserva ovariana, a gente tem o antimileriano, por exemplo, que é muito um exame importante. pra Ele saber não vai quanto falar se você é fértil ou não, mas ele vai dar uma boa noção pro médico que tá te acompanhando de como tá essa reserva ovariana. Além, claro, de alguns ultrassons um pouquinho mais específicos para ver folículos antrais, isso a gente também pode lançar mão se necessário. Mas os exames hormonais são importantes, então dosagem de antimileriano ele é importante, já vai dar uma boa noção de como tá o seu corpo naquele momento.
A nutrição, ela age, então, nessa desaceleração, né, de perda ovariana e também na qualidade dos óvulos, né? Então, às vezes eu penso assim, eu vou congelar. Antes de congelar, vamos dar uma melhoradinha que a gente consegue. Ou então, já vou logo para FIV, não vou congelar, vou fazer uma fertilização, tal. A gente também tem como melhorar esse óvulo. Eu tenho um caso, né, um case de sucesso que me deixa, assim, muito feliz, até porque é de uma pessoa muito próxima a mim. E hoje eu consigo conviver com esse bebê maravilhoso que nasceu. A melhor recompensa possível, né? E era um casal que tanto a mulher quanto o homem tinham muita dificuldade para engravidar. Então, essa mulher, ela tinha uma endometriose muito severa, já com aderência intestinal. Enfim, foi muito... nos primeiros médicos que ela passou, foi até cogitado de já tirar o óvulo, tirar o ovário, o útero todo, porque ela estava bem tomada, assim. E o marido tinha uma produção espermática prejudicada. E também motilidade. Os dois. Então, assim... mas vamos tentar, então, vamos para fertilização, vamos tentar uma reprodução assistida, enfim. Aí chegaram lá na clínica, o médico, tá, vamos tentar, mas pelo que ela me conta, né, eu tive mais contato com a mulher, o médico meio que estava desacreditado. Ela falou, eu sentia que ele estava desacreditado. Pelo quadro dela, né? Eu vou fazer, porque, né, mas vamos fazer. Aí eu falei, não, vamos tentar melhorar isso. Então, a gente fez um acompanhamento de 3 meses. Eu falei, olha, você não vai fazer coleta, nem você e nem ele, antes dos 3 meses. Vamos entrar aí. E assim, a gente entrou de cabeça. Foco absoluto, né? Foco absoluto. Alimentação e suplementação. E aí, conseguiu coletar os óvulos. E na primeira tentativa, ela engravidou. A gestação foi linda. A bebezinha é maravilhosa. É uma menina super saudável, extremamente inteligente, assim. Só com intervenção nutricional, né? Nutricional. E aí, quando ela falou pro médico, quando aconteceu, ela falou aí que ele tava mais acreditado. Eu falava, não, é milagre, alguma coisa, sabe? E aí? E aí ela contou, né? Porque quando ela chegou também, ele tava tão desacreditado, porque a situação era tão ruim. Não, ela até comentou, né? Olha, eu tô com uma nutricionista. Tá, legal. Afinal de contas, não faz mal nenhum cuidar da nutrição, né? Né? E ele falou, então, legal. Aí, quando foi lá o sucesso, ele falou, tô impressionada, aí foi super legal, porque ele tinha conhecimento, mas não tinha uma visão ampla da nutrição atuando nisso. Daí ele falou, olha, você me abriu os olhos, eu vou começar vou me aprofundar. Olhar com um pouquinho mais de carinho, né? Exato. Essa parte. Então foi assim, foi bem legal. E outros casos, mas esse assim na verdade foi o primeiro assim com reprodução assistida e já deu super certo, né? A nutrição é extremamente poderosa, né? Eu falo muito para as minhas pacientes também, Meg, porque você deve ouvir isso também, Raquel. Mas eu não tenho dinheiro para ficar suplementando, gastando dinheiro com isso. Eu falo, gente, o básico bem feito, ele vai funcionar. Exato. Então, se você fizer atividade física regular, escolher bem os seus alimentos que estão disponíveis no seu dia a dia, isso também vai te ajudar, né? Gente, não são super dosagens, não, ao contrário, sabe? É o básico mesmo, né? Não é aquela família de nutrientes. Não, às vezes a paciente chega com esse monte de suplemento, aí a gente vai avaliar. Não precisa de tudo isso, tá tomando suplemento a mais, e às vezes deixa de tomar o que precisa, né? Toma o que não precisa e deixa de tomar. Então, assim... Retomando, cada organismo tem a sua necessidade única. Exato. É importante a avaliação nutricional e médica, né? Hoje em dia também esse monte de suplemento. Hoje as pessoas têm muito acesso a fazer viagens. Então, por exemplo, Estados Unidos, né? Vai na farmácia, aquela coisa mais linda. É o paraíso, né? É o paraíso, né? Os olhos brilham, o meu também. Mas, assim, às vezes não precisa... não precisa de tudo aquilo, tem tudo aquilo. E tem uma coisa que é muito, muito importante falar. A conformação química dessa vitamina. Porque às vezes você tá tomando a forma que você não vai absorver, né? E às vezes tá tomando a forma que ela pode ser prejudicial. Por exemplo, quando a gente pensa em vitamina B12. A B12, a melhor conformação que tem para tomar é a metilcobalamina. Existe também a cianocobalamina. A cianocobalamina, ela vira um cianeto no final das contas. E o cianeto é tóxico, né? Então... não é a melhor forma de estar tomando, só que ela é mais barata. Entendi. Então, às vezes, você vai lá no polivitamínico, ele não tá como metilcobalamina, ele tá como cianocobalamina. Além de você não absorver, não conseguir o resultado esperado, ele ainda pode te prejudicar. Entendi. Né? Então, tem muito disso também, né? O tipo a conformação química, bioquímica desse suplemento. Tá. Exato. Não é uma coisa simples. Agora, até agora falamos de mulher, eu quero falar um pouco do homem.
A gente sabe que o homem tem um papel na fecundação, Uhum. óbvia, porque, né, vem o material genético ali dos dois lados. Mas e antes? Qual seria o papel do homem? Antes, na pré-concepção, que a gente tá falando aqui Eu hoje. sempre falo, Meg, que a gravidez pode ser da mulher, mas a fertilidade, ela é do casal. Uhum. Então, é importante que logo na primeira consulta, o parceiro, ele participe. Isso é incrível, porque eu estou relembrando da minha época, que já fazem 12 anos, não tinha esse... Não sei se hoje é comum, né? Mas com o meu acompanhamento não teve esse olhar para o parceiro estar Pois é. junto. Inclusive, fiz vários exames desnecessários, porque não E eu ia era falar pedido disso nada agora. pro Muitas parceiro. vezes a mulher é revirada do avesso, com muitos exames até invasivos. Doloridos, viu? E aí, quando a gente vai investigar, o problema tá no parceiro. Exato. Entende? E Então, às vezes, muito mais fácil de resolver, né? Muito. e um exame muito mais simples também, Uhum. né? Então, se a gente for pensar nesse primeiro encontro, claro que é para ele também estar ciente dos processos que os dois vão ter que passar, as mudanças de hábitos, né? Alimentação, suplementação. Então, é algo que tem que ser feito em conjunto, Uhum. mas também a parte de avaliação masculina, né? No meu caso, a gente Então, pode... também existe exame para homem. Existe. E muito mais simples, né? Que a gente chama de espermograma. Que é o exame que ele faz em laboratório, que é super rápido, muito tranquilo de ser feito. E dá muitas informações importantes para nós nesse processo, que a gente vai usar para definir várias coisas. Por exemplo, esse caso que eu contei, né? Então, ele não produzia e ele não tinha motilidade. Através do espermograma foi que ele descobriu isso. Então, o que a gente fez? Então, vamos esperar o seu próximo ciclo de produção. Vamos aí. Também não existe. Não dá também para. Por exemplo, ele produz espermatozoide todo dia. Então, aquele espermatozoide que foi produzido hoje, ele vai estar pronto para ser fecundado daqui uns 72 dias, tá? Certo. Então, a gente começa a intervenção hoje. Né? Então, existem alguns nutrientes que a gente dá para a produção. Coenzima Q10, alguns aminoácidos essenciais, né? A carnitina, que vai estar ajudando o zinco, selênio, a própria vitamina D, deficiência de vitamina D está muito ligada à infertilidade, tanto masculina quanto feminina. E é uma das coisas mais simples de suplementar a vitamina D, né? E que tem tudo a ver com o estilo de vida que hoje a gente já não se expõe ao sol. Exato, né? Então, essas deficiências aí nutricionais. Com relação ao estilo de vida que ela falou, por exemplo, hoje as pessoas gostam muito de andar de bicicleta, né? Então, a gente sabe que o ciclismo para o homem não é indicado, porque ele tem um aquecimento na bolsa escrotal, que é onde é produzido, tá ali o espermatozoide. Então, a gente aconselha nesse período parar com a prática do ciclismo. Você pode continuar sendo ciclista, mas Sim, para, só até engravidar. Deu Exato. positivo, aí você volta lá andar Né? na sua bike, né? Porque na realidade é para fecundação, certo? A partir do momento que ela tem um fecundou. positivo, tudo bem. Aí o homem Tá liberado. Tá liberado dessa. Aí deixa o encargo pra mulher. E olha como é rapidinho, homens. São só 3 meses, né? A mulher tem os 3 meses, depois Exato. o período da gestação, depois o pós-parto, né? E por aí vai. E depois do pós-parto vocês entram, na verdade. Aí vocês voltam, né? Falando de quantidade de espermatozoide, motilidade, isso tudo também tem a ver se o homem é ou não sedentário, que a gente já falou aqui. Obeso. Se ele é tabagista, se ele não é, o consumo de álcool que nós já falamos, né? Então, também é importante olhar para ele. Estilo de vida tem tudo a ver. E também tem um outro aspecto que nos bastidores a gente conversou, elas pediram para eu falar. É óbvio que precisa ser dito, porque exatamente. o óbvio só é óbvio Precisa quando é ser dito. Gente, é muito sério. As pessoas querem engravidar, mas acabam não tendo o ato sexual. Então, precisa transar para engravidar. Por que Parece que eu falo óbvio, isso? mas tem que ser dito, né? Porque às vezes o casal chega, nossa, eu não tô com... Vamos entrar agora um pouquinho em fertilidade, né? Então tá com dificuldade. Pô, nossa, eu tentei esses 3 meses, fiz tudo direito e mesmo assim não vai, a gente não consegue, a gestação não vem e tal. Aí, tá, tudo bem. E como que tá a regularidade da relação sexual de vocês? Acontece, sei lá, uma vez por semana. Ok. Mulher, você conhece o seu ciclo menstrual? Conhece o seu corpo? Sabe qual é o seu período fértil? Né? A gente sabe, hoje em dia não é para vocês, não vai ser tipo, eu preciso ter relação sexual todo dia, não é isso, não é hora marcada. Inclusive, isso também não é legal, né? Ficar nessa pressão. A gente entra no fator estresse, né? Mas precisa. Então, assim, o que é indicado? Ter uma regularidade,
E de preferência no período fértil da mulher. Então, você também, mulher, precisa se conhecer, saber do seu corpo, qual o período. E aí existem várias maneiras de saber se você está no período fértil ou Rastrear não. isso para poder... Exato. Então, nesse momento, seria importante terem relação sexual. E é uma coisa que não é muito falada, né? E é óbvio que precisa ser dito mesmo. Tá? Exatamente. Então, só resumindo, né? Aqui vamos retomar alguns pontos. A gente está falando de pré-concepção, então do preparo do corpo da mulher, também do corpo masculino, para esse momento. Qual é essa importância? A gente já viu que tem importâncias para gerações futuras, né? Mas na prática ali, nessa minha gestação, nessa minha primeira gestação, qual que é a importância, o impacto que isso vai causar? Então, a gente pensando então em programação fetal num primeiro momento, né? Como que esse feto vai ser gerado e como ele vai ser com uma pessoa para o resto da vida dele, né? Então já vem retomando, então, desde a terceira geração. Terceira geração é o que o estudo comprova hoje, mas pode ser que tenha mais, né? com toda certeza, tá? É o que a gente fala hoje, estudo comprovando mesmo. Então a gente tem que ter esse olhar. Não é isso que eu ia falar. Tá, então, pensando nessa... É programação fetal que você fala? Programação fetal, que já programação metabólica. Metabólica. Então, a gente pensando, então, nessa programação metabólica fetal, né? Que é o que é? Você programar o corpo do bebê para desenvolver doenças no futuro. A gente não tem que fazer programação, entende? Né? Porque as pessoas falam, vou fazer programação para ter um bebê inteligente. Não existe isso. A programação é para... saudável. Isso, são para pontos negativos, desfechos não desejados na gestação e Diminuir os desenvolvimento dessa riscos, pessoa. né? Exato, diminuir riscos, exatamente isso, né? Então, tendo esse olhar, a gente precisa então pensar nas deficiências nutricionais, então aí a gente tem que fazer a dieta indicada para cada pessoa, e a primeira coisa é alimento, tá? A gente fala muito de suplemento, mas a gente tem que pensar em alimento. Primeiro, que é mais barato, é mais fácil, e também, conforme eu disse, o aproveitamento é muito melhor. Não conseguir com a alimentação, então a gente pensa em suplementação, tá? Outra coisa é o perfil metabólico, né? E aí a gente pensa, então, nas doenças que a doutora Antonielli falou no começo, fazer esse rastreamento. A gente sabe também que muitas doenças a gente consegue ter um equilíbrio, até remissão com nutrição. Então, por exemplo, a diabetes, a gente sabe que a gente consegue... Hoje a gente faz remissão de diabetes através de alimentação, né? Hipertensão arterial também a gente controla, porque depois você pode desenvolver uma eclâmpsia, uma pré-eclâmpsia depois, Tudo né? isso pode adiantar esse parto, Exato, né? descolamento de placenta, parto prematuro, né? Por essa hipertensão. A obesidade, então a gente tem que pensar, né? Se precisar perder um pouco de peso, né? Dar uma equilibrada aí na sua composição corporal, porque você pode desenvolver diabetes gestacional, macrosomia, como eu já disse, restrição de crescimento intrauterino, né? Então, ter esse olhar. E quando a gente pensa em deficiências nutricionais, tem algumas, assim, muito importantes relacionadas a esses desfechos não desejados. Então, quais seriam... Eu vou dar uma resumidinha, assim. Então, eu vou falar um pouquinho do desfecho e o que a gente pode estar relacionando com relação a deficiências ou excessos de vitaminas, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em aborto, a gente pode ter aborto espontâneo. E Né? às vezes até de repetição, né? Exatamente. A vitamina D e complexo B. Principalmente pensando em vitamina B9, que é o ácido fólico, né? Vitamina B6 e vitamina B12, que eu disse ali da metilcobalamina, né? A gente também pode pensar em morte materna, hemorragia, parto prolongado ou parto tardio. E quando a gente pensa nisso também relacionado à deficiência de zinco, excesso de antioxidantes, então cuidado com os suplementos que vai tomando, isso pode ter um desfecho não desejado. Hemorragia, excesso de ômega 3, né? Também está relacionado, então assim... Tomo o ômega 3, começo a tomar na pré-concepção e continuo na gestação. Chega um momento da gestação que a gente precisa adequar doses, né? Então, isso também não é legal. Aí a gente entra no excesso, que a gente falou. Pré-eclâmpsia, né? Restrição de crescimento intrauterino, a diabetes, que a gente já falou, programação de obesidade para esse bebê que a gente já falou, má formação fetal, e aí a gente pensa no ácido fólico,
né? A gente pensa em complexo B de uma maneira geral, em zinco. Aliás, o zinco é muito importante falar porque ele trabalha, né, na transformação dos nutrientes que vêm de uma forma inativa para ativa. Os nutrientes, às vezes, dependendo da maneira que a gente consome, ele precisa passar por uma biotransformação. E quem participa muito dessa biotransformação é o zinco, porque ele precisa estar na forma ativa para ele ser ativo e desenvolver a função que ele tem. Então, a deficiência de zinco é muito ruim, Prejudicial, né? muito prejudicial. Deixa eu ver aqui. Melhora o desenvolvimento cognitivo desse bebê. Então, anemia, né? A gente sabe que a deficiência de ferro, anemia por deficiência de ferro, porque existem várias anemias, né? Mas a por deficiência de ferro, ela está muito relacionada a crescimento cerebral diminuído. Tem bebezinhos que nascem com cérebro menor por deficiência de ferro. Desenvolvimento no futuro, depois cognitivo. O excesso de ferro pode estar relacionado a problemas no intestino, então também ficar tomando muito ferro não é indicado, porque ele oxida e causa uma oxidação intestinal bem localizada, e lembra que a gente falou da saúde intestinal? Então isso não é interessante. O iodo é muito importante ser avaliado, a gente sabe... Hoje em dia também é muito comprovado que a maioria das gestantes das pessoas em geral tem deficiência de iodo. O iodo está muito relacionado à função tireoidiana, né? O bebezinho, ele começa a desenvolver começa a desenvolver a tireoide dele só a partir da 14ª semana gestacional. Até então ele não tem tireoide, então ele não produz hormônio tireoidiano, depende da tireoide da mãe para estar produzindo esse hormônio, né? Então a mãe precisa ter iodo suficiente, porque é o iodo que trabalha na produção do hormônio T4, que é o hormônio tireoidiano. Então, é de extrema importância ela estar com os níveis adequados. Se ela não tiver para a tireoide dela, também não vai passar para o bebê desenvolver essa tireoide e também desenvolver depois esses hormônios tireoidianos, tá? A gente pode também pensar, o manganês está muito relacionado à pré-eclâmpsia. Existem muitos casos de pré-eclâmpsia, né? Então, deficiência de manganês está relacionada a isso. Cálcio também. Ou seja, a gente precisa realmente buscar um organismo equilibrado para evitar problemas, porque tanto o excesso quanto a falta traz problemas, né? Porque às vezes a mulher pensa assim, então eu vou lá usar todos os polivitamínicos, tudo que precisa, tudo que está à minha disposição para eu garantir esse estoque, mas o excesso também é muito prejudicial. Também. Excesso de vitamina D, a gente sabe que pode estar relacionado à hepatotoxicidade, então você vai ter uma intoxicação hepática aí, que não é nada interessante, né? Então é isso, a individualização para cada um mesmo. E aqui na Royalty a gente tem alguns protocolos que a gente chama carinhosamente, né? Que são os nossos formatos de cuidado para a saúde, tanto sua quanto da sua família. Mas como hoje a gente está falando de mulher e saúde da mulher, vou focar mais nos protocolos para a saúde feminina, como, por exemplo, o pré-natal, né? Isso. Na verdade, a ginecologia ela já vai começar logo com o adolescente, né? Então, esse primeiro contato da mulher com o ginecologista, a Royalty já vai proporcionar esse protocolo a partir daí. Isso. Então, depois dele, nós temos o protocolo de mulher adulta, onde nós vamos focar em exames laboratoriais, exames de imagem voltados para essa fase, para rastrear algumas doenças que são muito importantes, né? Depois temos os protocolos pré-concepcionais, que é o que a gente está conversando aqui hoje, o pré-natal em si, e também aquela fase da mulher que nós temos a transição da menopausa, que nós chamamos de climatério, né? E, claro, a menopausa em si. Então, todos eles a Royalty vai abranger e vai proporcionar para ela um atendimento individualizado. Em todas as fases da mulher. Em todas as fases. Meninas, nosso tempo está acabando. Foi muito bom tê-las vocês aqui. Espero que vocês tenham se sentido informadas. É muito conteúdo, daria para falar muito mais, né? Muito mais. Mas muito obrigada por compartilharem conosco, dividir a experiência de vocês, que é enorme. E quem quiser encontrar tanto Raquel quanto o Dr. Antonielli, vocês conseguem através daqui da Royalty, certo? Isso aí. Exato. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer dividir a mesa com vocês hoje. Eu também quero agradecer, foi muito bom. E tô com um gostinho de quero mais. Não é? Se você gostou desse episódio, se inscreva aqui. Já deixa o seu like também. Avalie o Royalty Talks com 5 estrelas. Faça sua consulta, né? Agende sua consulta. E compartilhe esse conteúdo com quem vai gostar desse assunto, tá bom? Até a próxima!